Já sentiu algo estranho depois de um banho? Você entra no chuveiro para relaxar e renovar as energias, mas, ao sair, sente um cansaço inexplicável. A cabeça gira, o coração acelera e, em vez de disposição, tudo o que você quer é se deitar e dormir. Se você já passou dos 50 anos, preste atenção. Isso não é apenas cansaço. É um sinal de alerta do seu corpo. Hoje, vamos falar sobre como um hábito tão comum quanto tomar banho pode, silenciosamente, encurtar a sua vida. Isso mesmo que você ouviu. A sua rotina de higiene pode esconder perigos reais, e isso já era conhecido por um dos maiores médicos da antiguidade. Neste vídeo, vamos revelar uma verdade surpreendente. Vamos mostrar como o grande Avicena recomendava que as pessoas com mais idade cuidassem do corpo. Você vai descobrir um segredo que desafia os nossos hábitos modernos. Um segredo para preservar sua energia, proteger seus vasos sanguíneos e, quem sabe, garantir muitos anos a mais de vida saudável. Mas antes, me conte aqui nos comentários. Como você prefere a água do banho? Bem quente ou mais fresquinha? Eu aposto que a sua opinião vai mudar completamente depois de assistir a este vídeo até o final. Vamos fazer uma breve viagem no tempo. Imagine o Antigo Oriente, no século XI. Foi nessa época que viveu um homem cujo nome ficaria marcado para sempre na história da humanidade. Ibn Sina, conhecido no Ocidente como Avicena. Ele foi um verdadeiro gênio. Avicena escreveu o famoso Cânone da Medicina, uma obra que serviu como a principal enciclopédia médica por muitos séculos, orientando médicos tanto na Europa quanto na Ásia. Ele não buscava apenas a cura para as doenças. Ele estudava profundamente o processo de envelhecimento e as formas de prolongar a vida humana. Avicena acreditava que a saúde dependia do equilíbrio exato entre o calor e a umidade do organismo, e ele notou um detalhe fundamental. O que é benéfico para um jovem pode se tornar um verdadeiro veneno para quem já envelheceu. Isso era especialmente verdade quando se tratava da higiene pessoal. O grande mestre dedicou capítulos inteiros sobre como as pessoas mais velhas devem cuidar do corpo. Ele estabeleceu regras rigorosas que, hoje, são mais atuais do que nunca. Afinal, a medicina moderna está apenas começando a confirmar o que Avicena já entendia há mais de 1000 anos. Vamos começar do início. Qual é a principal causa do envelhecimento segundo Avicena? Para o antigo mestre da medicina, envelhecer nada mais é do que o processo de desidratação do corpo. Ele descrevia isso como a perda da nossa umidade vital. Imagine uma maçã fresca. Ela é suculenta e firme, mas com o tempo ela vai perdendo água, murchando até se transformar em uma fruta seca. O mesmo acontece com o corpo humano. Com o passar dos anos, nossa pele resseca, as articulações começam a estalar e os vasos sanguíneos perdem a elasticidade. É exatamente aqui que muitos cometem um erro grave. Temos o hábito de achar que a água serve apenas para hidratar. Pensamos que, quanto mais banhos tomamos, mais hidratada a nossa pele fica. Mas isso é um grande mito. Na verdade, banhos demorados causam o efeito contrário, especialmente se você usar sabonete. A água acaba removendo a camada protetora de gordura da pele. Assim que saímos do banho, a água evapora rapidamente da superfície e esse processo acaba puxando a própria umidade interna do organismo para fora. O corpo seca ainda mais depressa, gerando uma desidratação acelerada. Avicena já alertava sobre isso. O excesso de banhos envelhece o corpo. Na maturidade, cada gota dessa umidade interna deve ser preservada. Por isso, o primeiro conselho do grande sábio é: não tente encharcar um corpo que já está envelhecendo. Você só vai piorar a situação. Agora, vamos falar sobre os riscos de certas temperaturas. Muita gente adora um banho bem quente, especialmente naqueles dias frios, quando as articulações ou as costas começam a incomodar. Parece que o calor penetra nos ossos e traz um alívio imediato. No entanto,
Avicena era terminantemente contra banhos muito quentes para os idosos, e ele tinha um motivo muito sério para isso. A água quente dilata os vasos sanguíneos na superfície da pele de forma artificial. Com isso, o sangue é desviado dos órgãos internos em direção à pele. O resultado? O cérebro e o coração começam a sofrer com a falta de oxigênio. É daí que vem aquela sensação de fraqueza e tontura após um banho prolongado ou uma sauna. Se para um jovem isso é apenas um pequeno esforço, para o sistema circulatório de um idoso representa um estresse imenso. Além disso, o calor excessivo faz o corpo suar intensamente. E, junto com o suor, perdemos aquela hidratação vital que mencionamos anteriormente. Avicena escrevia que o suor excessivo esgota as forças dos mais velhos. É como se a energia vital estivesse, literalmente, evaporando. Um exemplo claro disso acontece muito em casas de campo ou saunas. Muitos idosos insistem em temperaturas altíssimas até suarem em bica, e logo depois acabam sofrendo com picos de pressão ou problemas cardíacos. Por isso, guarde esta regra simples para o seu banho. A água deve ser morna. Ela precisa estar em uma temperatura confortável para o corpo, por volta dos 36 ou 37 graus. Nada de água pelando. E quanto aos banhos de água fria, você certamente já ouviu falar sobre os benefícios de mergulhar no gelo. Muitos acreditam no mito de que o banho gelado fortalece a imunidade em qualquer fase da vida, alegando que o frio faz o sangue circular com mais rapidez. Mas o que realmente acontece no corpo? O sábio Avicena era totalmente contra o uso de água fria para pessoas de idade avançada. Segundo ele, os idosos já possuem uma redução natural do calor interno. Seu fogo vital queima com menos intensidade. Se expusermos o corpo a um frio repentino, essa chama frágil pode simplesmente se apagar. O frio causa um espasmo brusco nos vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue recue da pele para o interior do corpo de forma violenta. Isso pode provocar uma crise de hipertensão ou até mesmo um AVC. Além disso, as articulações, que já sofrem com a menor circulação, tendem a inflamar ainda mais no frio. Imagine um frasco de vidro antigo e delicado. Se você colocar água quente e logo em seguida mergulhá-lo na água gelada, ele vai trincar. Com o passar dos anos, nossos vasos sanguíneos ficam exatamente assim, frágeis como o vidro. Eles precisam de transições suaves, de conforto e de cuidado. Portanto, se você não pratica o hábito do frio desde a juventude, esqueça o banho de contraste. Escolha sempre a água morna e relaxante. É essa suavidade que vai manter o seu coração saudável. Vamos falar agora sobre a higiene do corpo. Como é o seu banho no dia a dia? Provavelmente você pega uma esponja áspera, faz muita espuma com o gel de banho e esfrega a pele com força. Você quer sentir a pele estalar de tão limpa, acreditando que só assim vai eliminar as bactérias. Mas saiba que este é um dos mitos mais perigosos da atualidade. Já na antiguidade, o médico Avicena proibia terminantemente o uso de esponjas rígidas em pessoas mais velhas. Com o passar dos anos, a nossa pele se torna mais fina e frágil, assemelhando-se a um papel de pergaminho. Uma esponja dura causa microlesões e destrói a barreira de proteção natural, que já é muito delicada nessa fase da vida. Para piorar, os sabonetes modernos contêm substâncias químicas agressivas que removem a pouca oleosidade que ainda resta na pele. O resultado não poderia ser outro: coceira, descamação e irritações constantes. Avicena recomendava o uso de componentes naturais e suaves para a limpeza, como o farelo de cereais ou argilas específicas, que limpam o corpo com delicadeza, sem agredir. Hoje, a melhor solução é abandonar de vez as esponjas grossas. Use apenas as mãos ou um tecido muito macio. E no lugar de sabonetes comuns, prefira um sabonete hidratante ou um óleo de banho. Lembre-se, na maturidade, aquela sensação de pele rangendo de limpeza
é algo que deve ser evitado a todo custo. Descubra o segredo milenar para manter a pele sempre jovem: a técnica de Avicena. O mestre da medicina antiga afirmava que ninguém, especialmente com o passar dos anos, deveria entrar na água sem antes preparar o corpo. Isso mesmo. Antes do banho ou da sauna, você deve aplicar óleo na pele. Avicena recomendava o uso de óleo de gergelim ou de amêndoas levemente aquecido. Mas por que fazer isso? O óleo cria uma barreira protetora invisível que impede que a água roube a hidratação natural do seu organismo. Além de amaciar a pele, ele a prepara para a variação de temperatura, nutrindo as camadas superficiais da epiderme. Ao se lavar com essa proteção, a água apenas escorre, removendo as impurezas do dia a dia, sem agredir a sua barreira lipídica. É um método surpreendentemente simples, mas infalível. Pense em uma peça de madeira tratada com óleo. A água não a danifica, ela não resseca, nem racha. O mesmo acontece com a nossa pele. Experimente aplicar um pouco de óleo vegetal no corpo 10 minutos antes do banho. O resultado vai te surpreender. Aquela sensação de pele repuxada e seca vai desaparecer completamente. Mas a rotina não termina aqui. O ritual com o óleo deve continuar mesmo após o banho. Avicena considerava este um passo fundamental. Assim que a pessoa idosa sai da água, o corpo deve ser massageado com óleo novamente. E por que isso é tão importante? Ao sair de um banho morno, os poros da pele ainda estão abertos. É nesse momento que a umidade começa a evaporar rapidamente e você sente aquele leve calafrio. Esse é o instante exato em que o corpo perde calor e hidratação preciosos. Se você aplicar um pouco de óleo natural na pele ainda úmida, você sela essa umidade lá dentro. Os poros se fecham e a pele se torna incrivelmente macia e elástica. Avicena recomendava movimentos suaves, como uma massagem, dando uma atenção especial às articulações, joelhos, cotovelos e ombros. Isso melhora a circulação nessas zonas críticas, aliviando a rigidez e a dor. Hoje em dia, costumamos usar loções industrializadas. O problema é que muitas delas contêm álcool e conservantes que, na verdade, acabam ressecando a pele. Volte às origens. Use um simples óleo de oliva ou de pêssego. É barato, é seguro e funciona de forma extraordinária para a pele madura. Vamos falar sobre o momento ideal para o banho. Qual é a melhor hora para se lavar? Muitas pessoas preferem uma ducha logo cedo para despertar, enquanto outras não abrem mão de um banho relaxante antes de dormir. No entanto, o lendário médico Avicena tinha uma regra de ouro sobre esse assunto. Nunca tome banho de estômago cheio, nem de estômago totalmente vazio. Esse é o equilíbrio perfeito que muita gente acaba esquecendo. Se você entra no chuveiro logo após uma refeição pesada, o fluxo sanguíneo se desvia do estômago para a pele. Isso interrompe o processo de digestão, fazendo com que o alimento fermente no organismo, o que causa a sensação de peso, inchaço e problemas intestinais. Por outro lado, tomar banho com muita fome drena suas últimas reservas de energia, deixando o corpo exausto. A recomendação de Avicena era clara. O momento ideal é quando a comida já foi digerida, mas a fome ainda não apertou, ou seja, cerca de 2 ou 3 horas após comer. Além disso, o antigo sábio aconselhava evitar o banho tarde da noite caso você esteja se sentindo exausto. O contato com a água exige energia do organismo, e se você estiver sem forças, o melhor é apenas limpar o rosto e as mãos com uma toalha úmida. O banho completo deve ser uma fonte de renovação e prazer, e não algo que consuma o resto da sua disposição. A duração do banho é outro erro muito comum. Quanto tempo você costuma passar debaixo do chuveiro? 10 minutos? Meia hora? Avicena já afirmava categoricamente: pessoas idosas devem se lavar rapidamente. A permanência prolongada na água é prejudicial para um organismo mais frágil, pois amolece os tecidos
e deixa os músculos fracos e sem vigor. Você certamente já notou como a pele dos dedos enruga após muito tempo na água. Isso é um sinal claro de que o equilíbrio hídrico das células está sendo afetado. Para quem está na terceira idade, o banho deve ser uma questão puramente higiênica. Entrar, se lavar e sair. 5 a 7 minutos de chuveiro são mais do que suficientes. Banhos de imersão até são permitidos, mas é proibido passar horas na banheira. No máximo 10 minutos em água morna para relaxar, e nada mais. Pense em uma esponja. Se você a mergulha rapidamente na água, ela absorve a umidade e mantém a elasticidade. Se deixá-la de molho por muito tempo, ela amolece e começa a se desfazer. O seu corpo reage da mesma forma. Um banho rápido e eficiente é o segredo para preservar a saúde e o tônus da sua pele e dos seus músculos. Com que frequência você deve realmente tomar banho? Hoje em dia, a obsessão pela limpeza chegou a um ponto exagerado. A publicidade nos convenceu de que precisamos de 2 banhos por dia, um ao acordar e outro antes de dormir. Mas será que isso faz sentido na maturidade? Avicenna, o pai da medicina, dizia que não. Com o envelhecimento, o metabolismo desacelera, transpiramos menos e a produção de oleosidade natural da pele diminui. Ensaboar o corpo inteiro todos os dias não é apenas desnecessário. Pode ser prejudicial, pois destrói a barreira de proteção natural da nossa pele. A recomendação para pessoas mais velhas é um banho completo apenas uma vez por semana. Isso mesmo, apenas uma vez por semana. Nos outros dias, foque na higiene local. Lave o rosto, as axilas, os pés e as partes íntimas. Isso é perfeitamente suficiente para manter a limpeza e o frescor sem agredir o corpo. E aqui vai outro ponto importante. O odor corporal na terceira idade raramente é causado por falta de banho. Geralmente, ele está ligado a processos internos, como a alimentação ou o uso de medicamentos. Tomar banhos excessivos não resolve esse problema e ainda pode causar dermatites e irritações sérias. Reduza a frequência dos banhos completos. Sua pele vai lhe agradecer. Avicenna dava uma atenção especial ao ambiente e à temperatura. Para ele, as correntes de ar e as mudanças bruscas de clima eram perigos invisíveis, especialmente para os mais velhos. Imagine a cena. Você sai de um banho quente e, no corredor, encontra uma janela aberta ou o ar-condicionado ligado. Esse choque de ar frio no corpo ainda quente e úmido era, para o antigo mestre, uma grave violação das leis da saúde. O resfriamento repentino logo após o banho causa uma contração imediata dos vasos sanguíneos, abrindo caminho para problemas como a ciática, a pneumonia e as nevralgias. Avicenna dizia que o corpo de uma pessoa idosa, após o banho, é como uma flor que acabou de desabrochar. Está frágil e totalmente indefeso contra o frio. Por isso, o segredo é se enxugar ainda dentro do banheiro, aproveitando que o ar ali continua quente e úmido. Jamais saia molhado para um ambiente mais fresco. Seque-se com muito cuidado, sem deixar nenhuma gota de água na pele, pois a evaporação rouba o calor do corpo rapidamente. Tenha sempre à mão um roupão bem macio e quente para vestir logo em seguida. E não esqueça, mantenha os pés sempre aquecidos com meias confortáveis. Esse hábito simples é um escudo poderoso que pode te livrar de diversas doenças crônicas. Outro ponto fundamental que merece atenção é a lavagem do cabelo, um processo que se torna muito mais delicado com o passar dos anos. O antigo sábio Avicenna já recomendava não lavar a cabeça com frequência excessiva, pois, com a idade, os fios e o couro cabeludo tendem a ressecar e perder nutrientes essenciais. Além disso, o médico sugeria lavar a cabeça separadamente do corpo. E existe um motivo sério para isso. Inclinar a cabeça para baixo durante a lavagem pode provocar um fluxo repentino de sangue para o cérebro. Para quem sofre de hipertensão,
Esse movimento pode causar um pico de pressão arterial, levando a tonturas ou ao escurecimento da visão. Isso prejudica a coordenação e pode resultar em quedas perigosas no piso escorregadio do banheiro, uma das causas mais comuns de lesões entre os idosos. Se você precisar lavar o cabelo, faça-o de pé, mantendo a postura reta sob o chuveiro. Evite se curvar sobre a banheira. Use sempre água morna e seque o cabelo cuidadosamente logo após o banho. Avicena também orientava envolver a cabeça em uma toalha aquecida, pois a região jamais deve esfriar após o contato com a água. O resfriamento da cabeça pode causar espasmos nos vasos cerebrais, o que gera dores de cabeça e pode até prejudicar a memória. Cuide da sua saúde com atenção e seja cauteloso com seus hábitos diários. Você já parou para pensar na importância de descansar logo após o banho? Para a maioria de nós, é comum sair do chuveiro e correr direto para os afazeres do dia, seja para preparar o jantar ou sentar em frente à televisão. Mas, para o célebre médico Avicena, esse hábito era inaceitável, especialmente para os mais velhos. A verdade é que qualquer banho, por mais simples que seja, exige um esforço real do organismo. Enquanto você se lava, o coração trabalha em um ritmo diferente, e os vasos sanguíneos se dilatam e se contraem. O corpo gasta energia. Por isso, o descanso após o banho é uma parte essencial de uma higiene correta. Avicena recomendava que, logo após o banho, a pessoa se deitasse em uma cama quente, se cobrisse e ficasse em repouso absoluto por pelo menos 20 ou 30 minutos. Esse é o tempo necessário para o pulso voltar ao normal, a pressão se estabilizar e o sistema nervoso se acalmar. É o momento em que a energia gasta no banho é recuperada. Se você pula essa etapa, o resultado pode ser aquela sensação de cansaço e fraqueza que acompanha você pelo resto do dia. Por isso, transforme o repouso pós-banho em um ritual obrigatório. Permita que seu corpo retome o ritmo natural de forma suave. Isso não toma muito tempo, mas o benefício para o seu coração e para a sua saúde será imenso. Hidratação de dentro para fora. Já falamos muito sobre como a pele perde água por evaporação, mas o sábio Avicena ensinava que não devemos cuidar disso apenas com olhos por fora, mas também por dentro. Depois do banho, após se secar e deitar para relaxar, é fundamental beber algo. Mas atenção, não serve qualquer água, e jamais água gelada. O choque térmico da água fria após o banho pode causar espasmos no estômago e sobrecarregar o fígado. A recomendação ideal são as infusões mornas ou água morna com um pouco de mel. A temperatura da bebida deve ser próxima à do seu corpo. Isso repõe a hidratação de forma suave, aquecendo o organismo por dentro e ajudando a fluidificar o sangue, o que é essencial para prevenir problemas circulatórios, especialmente em pessoas mais velhas. Um excelente exemplo desse cuidado é a tradição de tomar chá após a sauna, presente em diversas culturas. Prepare uma xícara de chá leve de camomila ou de rosa mosqueta. Saboreie cada gole lentamente, enquanto descansa bem aconchegado. Você sentirá um calor reconfortante percorrer todo o corpo e a tensão muscular simplesmente desaparecer. Esse é o verdadeiro segredo para encerrar o seu ritual de bem-estar em perfeita harmonia. Conheça um novo conceito de bem-estar: o escalda-pés. O famoso médico Avicena recomendava que, enquanto o banho de corpo inteiro fosse feito apenas ocasionalmente, os pés deveriam ser aquecidos com muito mais frequência. Mas por que os pés? Nas medicinas chinesa e árabe, as solas dos pés são consideradas o espelho do organismo, concentrando inúmeros pontos vitais. No entanto, o segredo principal é outro. Com o passar dos anos, a circulação nas extremidades tende a diminuir, deixando os pés constantemente frios. Isso faz com que o sangue fique sobrecarregado nos órgãos internos e na cabeça. Um escalda-pés morno antes de dormir promove um efeito incrível.
Ele redireciona o excesso de fluxo sanguíneo da cabeça para baixo. Isso ajuda a reduzir a pressão arterial, alivia aquela sensação de peso na nuca e facilita um sono rápido e profundo. Avicenna utilizava esse método justamente para tratar a insônia em pacientes idosos. Você não precisa de um banho completo. Basta colocar água morna em uma bacia, adicionar um pouco de sal ou mostarda em pó e relaxar os pés por 10 minutos. O alívio é imediato. Para o público sênior, essa é uma alternativa fantástica, simples e totalmente segura ao banho convencional antes de deitar. O hábito das saunas e banhos a vapor. Muitos idosos consideram quase um dever frequentar saunas públicas. É uma questão de tradição. No entanto, o sábio Avicenna já alertava sobre os perigos dessas visitas na terceira idade. Além do risco de infecções, algo que na época era apenas uma suspeita, existia outro motivo crucial: o ar excessivamente quente e úmido. Em uma sauna a vapor ou num banho turco, a umidade pode chegar aos 100%. Para uma pessoa idosa, respirar nessas condições é extremamente difícil. O vapor quente agride as mucosas das vias respiratórias e a sobrecarga para o coração e os pulmões aumenta drasticamente. Avicenna recomendava que os idosos fizessem sua higiene em casa, onde é possível controlar a temperatura. O ambiente deve estar aquecido, mas nunca escaldante ou abafado demais. É fundamental que haja uma leve ventilação para que se possa respirar com facilidade. Se ainda assim você não abre mão da sauna, escolha sempre o banco mais baixo. Não permaneça lá por mais de 5 minutos e, de forma alguma, utilize ramos de massagem até o exaustão. Lembre-se, o seu objetivo é apenas aquecer o corpo suavemente e não submeter o organismo a um teste de resistência. O lado psicológico do banho é um assunto do qual quase ninguém fala. Avicenna não era apenas um médico do corpo, ele era um profundo conhecedor da alma humana. Ele defendia que sentir ansiedade ou medo durante a higiene pessoal faz um mal enorme à saúde. Mas por que os idosos costumam sentir medo no banheiro? A resposta é simples: o pavor de escorregar e cair. O banheiro é, muitas vezes, o lugar mais perigoso da casa. Piso molhado, bordas altas da banheira e a falta de pontos de apoio criam um cenário de risco. Nessa situação, o idoso fica em tensão constante para manter o equilíbrio. Esse estresse trava os músculos, acelera os batimentos cardíacos e dispara os hormônios do estresse no organismo. Onde fica o benefício do banho em um momento assim? Avicenna ensinava que o ato de se lavar deve acontecer em um estado de total paz e segurança. Hoje em dia, resolver esse problema é muito simples e é uma obrigação de quem preza pela saúde. É indispensável colocar um tapete antiderrapante no fundo da banheira ou do box e instalar barras de apoio firmes nas paredes. Se houver dificuldade em permanecer de pé, utilize uma cadeira de banho apropriada para se lavar sentado. Crie um ambiente seguro. Só assim o banho será, de fato, um momento de relaxamento e bem-estar. Como o banho influencia a sua digestão? Já falamos sobre alimentação, mas há um detalhe crucial que muitos ignoram. Avicenna relacionava o uso frequente de água quente ao mau funcionamento do estômago, especialmente em pessoas idosas. Mas como isso funciona? Para o antigo médico, o calor natural do corpo se concentra no estômago para realizar a digestão. Quando tomamos banhos quentes e prolongados, desviamos esse calor para a superfície da pele. O estômago, então, acaba esfriando. O resultado disso é a perda de apetite e uma digestão muito mais lenta. Surgem problemas como a prisão de ventre crônica, algo muito comum na terceira idade. Sem conseguir absorver os nutrientes necessários, o corpo começa a enfraquecer visivelmente. Por isso, reduzir o tempo de exposição à água quente tem um impacto direto na saúde do seu intestino. Uma mudança simples nos seus hábitos de higiene pode regular o sistema digestivo melhor do que um punhado de remédios caros.
Preserve o seu calor interno, não o desperdice no banheiro. O poder dos aromas. Avicena, o grande mestre da medicina, já utilizava a aromaterapia em seus tratamentos há séculos. Ele recomendava, especialmente, o uso de fragrâncias naturais durante o banho dos mais velhos. Mas não se trata desses perfumes artificiais e químicos que vemos nos shampoos modernos. Avicena utilizava óleos essenciais puros, com aromas florais leves, como a rosa ou a lavanda. E por que isso é tão importante? Com o passar dos anos, nosso sistema nervoso torna-se mais sensível. É comum surgirem a ansiedade, pensamentos inquietos e dificuldades para dormir. Quando inalamos esses aromas naturais junto com o vapor morno do banho, o efeito terapêutico é profundo. Eles percorrem os receptores olfativos e vão direto ao cérebro, acalmando os nervos, equilibrando a respiração e suavizando o ritmo do coração. Experimente fazer isto. Coloque apenas 2 gotas de óleo essencial de lavanda no canto do box, antes de ligar o chuveiro. O vapor vai elevar o aroma pelo ar, e você sentirá instantaneamente a tensão deixando o seu corpo. Esse gesto simples transforma um banho comum em um verdadeiro ritual de cura, trazendo harmonia para o corpo e para a mente. Era exatamente assim que se cuidava da saúde na antiguidade. Como acabar com a pele seca de uma vez por todas? Vamos resumir os cuidados essenciais para a sua rotina. Se você seguir os princípios de Avicena, poderá esquecer os cremes caros. Sua estratégia deve ter apenas 3 passos. Primeiro passo: pare de lavar o corpo inteiro com sabonete todos os dias. Higienize apenas as áreas críticas. Segundo passo: substitua o sabonete em barra por um gel de limpeza suave e abandone o uso de buchas vegetais ou esponjas ásperas. Terceiro passo: é indispensável aplicar um óleo vegetal morno antes e depois do banho. Essas 3 atitudes simples vão transformar a sua pele em apenas 2 semanas. A descamação nas pernas vai parar. Aquela coceira persistente, que costuma atrapalhar o sono, vai desaparecer. A barreira de proteção natural será restaurada, deixando a pele muito mais firme e elástica ao toque. E o mais importante, você deixará de perder a hidratação interna. Você vai interromper o processo de secamento do organismo, algo que o mestre Avicena já alertava. Este é o segredo pouco conhecido para preservar a juventude, de forma acessível e no conforto da sua casa. Adaptando a sabedoria milenar à vida moderna. Você deve estar se perguntando: mas como assim? Eu não vou mais poder tomar um banho normal. Calma, não precisamos de extremos, afinal, não estamos mais no século XI. Porém, os princípios de Avicena baseiam-se em leis da fisiologia que não mudaram em 1000 anos. O segredo é aplicá-los à sua rotina com inteligência. Tente fazer com que seu banho diário seja rápido, apenas 3 minutos sob a água morna, só para refrescar o corpo, sem usar sabonete ou esponja. Reserve a higiene completa, com uma limpeza profunda, para apenas uma vez por semana. Ao fazer isso, fique atento à temperatura e seque-se bem em um ambiente aquecido. Use sempre óleos corporais para manter a hidratação da pele. E o mais importante, descanse após o banho. Para sua segurança, não hesite em usar um banco de banho. Ao terminar, tome uma xícara de chá morno. Essas mudanças são simples e não exigem investimento ou grandes esforços. No entanto, elas reduzem drasticamente a sobrecarga no seu sistema cardiovascular. Elas preservam sua energia e, acima de tudo, prolongam a sua vida. Finalmente, desvendamos o segredo da longevidade que ninguém te conta. Muitas vezes, o que achamos ser saudável e correto está, na verdade, sabotando o nosso corpo. Avicena já entendia há 1000 anos o que a ciência moderna só está descobrindo agora. O uso excessivo de sabonete, a água pelando, banhos demorados e a falta de repouso logo depois. Tudo isso rouba a sua saúde, resseca a sua pele e sobrecarrega o seu coração. O mais surpreendente é que o segredo da juventude não está em fazer mais,
e sim em fazer menos, mas de forma inteligente. Preservar o calor e a hidratação natural do corpo é a chave para envelhecer com saúde e disposição. Para resumir, guarde estas dicas de ouro. Use água morna e nunca quente. Tome banhos rápidos. Use óleos naturais para proteger a sua pele. E após o banho, procure o repouso absoluto e tome algo quente. Se você começar a aplicar essas regras hoje mesmo, vai sentir uma leveza e uma energia que nunca sentiu antes. Muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir mais segredos de saúde. Deixe o seu like se essa informação foi útil para você e me conte nos comentários. Quanto tempo você costuma passar no chuveiro? Pretende mudar seus hábitos depois dos conselhos do mestre Avicena? Quero muito saber a sua opinião.